Não. Semana passada, terceira semana de março de 2020, circulou no WhatsApp um vídeo de uma pessoa iluminada mostrando a carteira de vacinação do seu doguinho e afirmando que já existe vacina para o coronavírus e que todos nós estamos sendo enganados pelos cientistas, pela indústria farmacêutica. Bom, existe vacina para o coronavírus? Existe sim, mas é para um tipo de coronavírus diferente do que está causando a pandemia de agora. E é isso que eu vou explicar aqui hoje. Laura, o que é esse travesseiro com vestido aí do lado? É o Ana Pillow, pra não me sentir sozinha durante a gravação. Porque a gente tá de quarentena, a Ana não pode vir aqui gravar. É por isso. Esse é pros fãs de How I Met Your Mother. Entendi. Antes de mais nada, vamos entender o que é um vírus. Porque isso pode não ser tão óbvio assim. Eles são estruturas muito pequenas, que basicamente é como se fosse uma bolinha de material genético, tipo o nosso DNA, protegido por uma capinha de proteína. E alguns vírus ainda têm uma capinha de gordura protegendo a capinha de proteína. Os coronavírus, eles inclusive têm essa capinha de gordura, por isso que o sabão, o álcool conseguem matar eles tão bem. E o tamanho desses vírus varia entre 20 e 300 nanômetros. Isso é cerca de 20.000 vezes menor que a espessura do seu fio de cabelo. Para comparar, as bactérias têm cerca de 1 micrômetro, o que é 600 vezes menor do que a espessura do seu fio de cabelo. Ou seja, os vírus, eles são pelo menos 30 vezes menores que uma bactéria, que a gente já não consegue enxergar. E os vírus, eles são parasitas de células. E pode ser célula animal, célula de planta e até mesmo bactérias. Sim, existem vírus que atacam as próprias bactérias. E dizer que ele é um parasita de células significa que ele depende de um ser vivo para se multiplicar. Porque ele não tem as ferramentas necessárias para fazer isso sozinho. Ele não tem metabolismo. Eles usam todas as ferramentas das células que eles invadem. O vírus é tipo aquele seu amigo que pegou sua caixa de ferramenta emprestada e até hoje nunca devolveu. Os vírus, inclusive, não são considerados seres vivos justamente porque eles dependem de outro ser vivo, outro organismo, para conseguir se multiplicar. Será que a gente pode chamar de fazer tipo baby vírus? Não sei, fica a reflexão. E é importante entender isso para entender por que é difícil encontrar medicamentos que sejam capazes de matar o vírus. Uma das formas mais eficazes de impedir que um micro-organismo se multiplique é justamente inativando as ferramentas que ele precisa para se reproduzir. E isso é muito, inclusive, utilizado para bactérias. Só que, se ele usa as ferramentas da célula e a célula é minha, por exemplo, inativando as ferramentas de reprodução, eu automaticamente tô inativando a minha célula. Então é muito difícil achar um medicamento realmente eficiente que consiga impedir a reprodução do vírus sem causar nenhum dano para as nossas células. E a gente não quer que as nossas células morram, né? Eu acho que senão a gente morre também. Então melhor não. A gente vai morrer! Tenham isso em mente quando acharem que a indústria farmacêutica vilã do mal, maléfica do universo, demora muito para fabricar um medicamento novo contra um vírus novo. Bom, vamos focar agora no coronavírus. A primeira coisa que tem que ficar clara é que coronavírus não é um vírus, é uma família de vírus. Eles infectam aves e mamíferos, como nós, e podem ser muito parecidos ou bem diferentes entre eles. Pensa nisso como uma família mesmo. Coronavírus é o seu sobrenome. Você é muito parecido com o seu irmão ou a sua irmã, mas não é igual. E também você tem alguma característica em comum, mas está bem distante daquele seu primo de segundo grau. Pensando nessa analogia, o vírus que está causando essa pandemia atual, que causa a doença que chama Covid-19, ele chama SARS-CoV-2, porque ele é tipo o irmão mais novo do SARS-CoV-1,
que causou a epidemia de SARS lá em 2002 e 2003. Já o coronavírus do cachorro, que está incluso na vacina V10 dos doguinhos, que apareceu lá naquele vídeo do WhatsApp, é como se fosse um primo de segundo grau do SARS-CoV-2. Eles fazem parte da mesma família, mas eles são bem diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Então não tem como essa vacina dos doguinhos proteger a gente contra os dois tipos. E só lembrando também que o vírus do cachorro não causa doença em humanos. Não causa. Então não tem que se preocupar que você vai pegar alguma coisa do seu doguinho, tá bom? Bom, e como é que surgiu esse vírus novo? Antes que você pergunte, não. Ele não foi criado em laboratório pela China, nem por nenhum outro país do mundo que queria dominar o planeta. Eu já vou explicar melhor isso depois que eu explicar outras coisinhas aqui. Primeiro, os coronavírus de humanos, eles sempre foram conhecidos por causar resfriados, que são infecções bem de boas. O primeiro que conseguiu causar uma infecção mais grave foi o SARS-CoV-1 em 2002, causando a SARS. Depois dele veio o MERS, que ficou restrito ao Oriente Médio, também causando uma pneumonia. E agora a gente tem o SARS-CoV-2. Não tem nenhuma evidência científica de que os vírus humanos infectem os animais. Por outro lado, os vírus de animais podem sim passar para os humanos. Porém, isso não é tão simples. E também não acontece porque alguém comeu uma sopa de morcego, tá bom? Não é assim que funciona. O que a gente sabe até o momento é que todos os coronavírus humanos têm origem animal. A maioria deles tem origem em uma espécie de morcego e alguns em espécies de roedores. Só que geralmente ele não passa direto do morcego pro humano. Ele precisa de um intermediário, um bicho intermediário aqui no meio, antes para conseguir infectar o humano. Até porque, se você não é um aventureiro de cavernas asiáticas, dificilmente você vai ter contato com o morcego ferradura, que é a espécie envolvida nisso tudo. Esse bicho intermediário normalmente é um animal domesticado, tipo vaca, dromedário, a lhama, os porcos e até um bicho chamado civeta asiática, que é um bichinho super fofinho. Não é corona, gente, é rinite. Tá tudo bem. Eles são os que a gente conhece até agora. O intermediário entre o morcego e o humano que gerou o SARS-CoV-2 de agora ainda não foi confirmado até o momento da gravação deste vídeo. Eu já vou explicar um pouquinho melhor qual é a suspeita até agora. E por que o vírus não consegue, então, passar de um bicho para o outro assim facilmente? Bom, pensa assim. As células que formam o nosso corpo e o corpo dos animais, elas têm pequenas diferenças que nos permitem dizer de que bicho ela é. Se a gente pegar as células do coração de um humano, de um macaco e de um rato, todas elas vão ser células de coração, mas elas vão ter pequenos detalhes que vão nos dizer qual é qual, de qual bicho ela veio. Esses detalhes normalmente ficam na parte de fora da célula, na superfície dela, e eles funcionam como se fossem pequenas fechaduras. Os vírus, já por outro lado, têm na superfície deles pequenas estruturas que funcionam como se fossem chaves. E se você já usou uma chave na vida, você sabe que ela não abre qualquer porta. Então, se o vírus tem a chave do morcego, mas a fechadura é de humano, ele não consegue abrir a porta para entrar e não consegue entrar na célula. Se ele não entrar na célula, ele não se multiplica e não causa infecção. O que pode acontecer, e que principalmente acontece no bicho intermediário, é tipo o que rola naquele esquema de lavar meia numa casa com muita gente. Se você morou em república ou tem uma família muito grande, você sabe o que eu tô falando. Normalmente, depois de lavar a roupa da semana, ou você acaba com um par de meia que tem um pé de cada marca, ou em alguns casos extremos, um pé de cada cor. Tecnicamente, esse processo chama recombinação, quando você recombina as estruturas que você tem disponíveis. Recombina os pares de meia. Quando o vírus entra na célula, ele se desmonta todo e coloca a célula para trabalhar para ele. A célula vai produzir todas as pecinhas para montar centenas de novos virusinhos que vão sair dali. Só que esse processo não é um processo muito rigoroso, controlado, que todas as pecinhas são conferidas para ver se tá tudo certo.
E as pecinhas podem não sair todas iguais toda vez. Nisso, pode ser que uma nova chave seja fabricada. E agora ela abre a porta das células humanas. Então, nesse momento, a gente tem um novo vírus. E ele pode causar doenças em humanos. E só para esclarecer, o morcego fechadura, ele não suga sangue dos bichos. Não é assim que ele transmite o vírus para outros animais. Ele é um morcego que come insetos e aranhas, graças a Deus teria um morcego em casa. E a transmissão do vírus dele para os bichos intermediários acontece ou pela babinha dele ou pelas fezes, sendo que pelas fezes é o mais comum. Na gente, o coronavírus causa resfriado e agora esses mais graves causam pneumonia. Mas nos animais é muito comum que eles causem problemas gastrointestinais, então tipo, disfunção intestinal, sabe? Então ele pode passar pelas fezes. Então nesse momento, o bicho intermediário pega o vírus e como ele é domesticado, ele tá muito perto de gente. Nesse contato próximo, o vírus vai chegar até o humano ou pelas secreções, né, do animal, pela saliva ou pelas fezes, também do mesmo jeito que do morcego. E por que isso tem acontecido com mais frequência na China? Primeiro, porque tem muito desse morcego na Ásia, o morcego ferradura. E segundo, porque a China tem muitos mercados de animais vivos, que são chamados de mercados úmidos. Lá, por uma questão cultural, eles acreditam que comer um animal o mais fresco possível é melhor para a sua saúde. Isso é uma questão cultural que a gente não tem nada a ver com isso. A questão é, esses mercados, eles aumentam muito o contato dos bichos com as pessoas. E isso facilita demais esse pulo dos vírus de uma espécie para outra. Ana, você tá gostando do vídeo? Tá muito quietinho. E pra terminar esse vídeo de hoje, que era só pra realmente explicar sobre os vírus em si, como é que a gente tem certeza de que esse vírus fez todo esse caminho, passou lá do morcego para um bicho intermediário que a gente ainda não sabe qual é, e chegou no humano, mas não foi criado em um laboratório, num plano diabólico da China para dominar o mercado econômico e o mundo? Cientificamente, isso é até fácil da gente descobrir. O material genético dos vírus, assim como o nosso material genético, ele conta uma história e ele mostra de onde o bicho veio. Quando a gente pega o material genético no laboratório e coloca numa máquina, a máquina de sequenciamento, para analisar, ele vira uma sequência de letrinhas, como se fosse o CPF do vírus. E da mesma forma que o nosso CPF diz de que estado do Brasil a gente veio, as letrinhas do vírus dizem de que bicho ele veio. E saiu um artigo publicado há pouquíssimos dias que analisou justamente o SARS-CoV-2 e comprovou que ele veio dos morcegos ferradura e não foi feito num laboratório. O que falta identificar é o bicho intermediário. Saiu há alguns dias um estudo dizendo que pode ser o pangolim, que é tipo um tatuzinho, mas isso ainda precisa ser confirmado. Eu tô gravando esse vídeo no dia 29 de março de 2020, então se você chegou aqui depois dessa data, pode ser que já tenha sido confirmado ou não que o pangolim foi realmente o intermediário. Esse vídeo eu trouxe para explicar um pouco mais sobre o que é o coronavírus, quais são os coronavírus, o que ele faz e por que eles existem. Não era isso que eu queria dizer. É muito difícil gravar quando você não tá aqui de verdade, sabia? Bora lá. Esse vídeo foi para explicar um pouco mais sobre o que são os coronavírus e a gente parar de fazer confusão, principalmente com essa história de vacina de doguinho por aí. Se você ainda ficou com alguma dúvida nesse sentido, deixa o seu comentário aqui que a gente vem responder. E eu queria pedir encarecidamente, fica em casa. Você pode estar vendo algumas informações desencontradas de pessoas no alto poder do governo dizendo que já é hora de voltar a trabalhar, que a gente pode sair na rua. Isso não é verdade. Foi isso que a Itália fez. E a Itália está tendo agora cerca de 1.000 pessoas mortas por dia. A Espanha demorou também a entrar em quarentena e eles estão usando ringues de patinação como necrotério, porque não tem mais lugar para guardar as pessoas mortas. Então, se você tem consciência, se você entende o papel da ciência, o papel dos cientistas na sociedade, o papel das organizações de saúde do mundo, fique em casa e explique para as outras pessoas por que elas têm que ficar em casa. Nós temos vários materiais aqui no nosso canal explicando tudo isso. O Átila tem vídeos maravilhosos no canal dele. Todos os outros divulgadores, Dragões de Garagem, o Guilherme Lui, o Hugo, todos estão fazendo um trabalho maravilhoso para explicar tudo isso. Então, tenha consciência, saia de casa o mínimo que você precisar só para comprar coisas essenciais. Não faça rolê com os amigos, churrasco,
churrasco, bar, nada disso, não é o momento. Quanto mais a gente ficar em casa agora, mais cedo isso acaba e menos pessoas morrem. As pessoas vão morrer. Quanto mais a gente agir, menos pessoas vão morrer. E se você chegou aqui e não me conhece, prazer, meu nome é Laura, eu sou farmacêutica, sou doutora em biociências e biotecnologia e sou pesquisadora na USP. O meu currículo está disponível para quem quiser conferir todas as informações que eu disse até aqui. E se você ainda não segue o nosso canal, fica aqui a oportunidade de seguir e acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar por Nunca Vi um Cientista que você encontra, e lá a gente produz materiais exclusivos como infográficos bem explicadinhos com todas as atualizações do momento. É isso por hoje. Tô sozinha, a Ana não tá aqui comigo, mas espero que vocês tenham compreendido o vídeo até aqui. Um beijo, tchau!